Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que eu tinha falado para vocês, né, que a gente ia ver um conteúdo um pouquinho novo agora, é capacitor. Então, capacitor. O que é um capacitor? Um capacitor, ele é um dispositivo, né, que ele tem duas placas condutoras, certo? Duas placas condutoras e um meio dielétrico. Então, aqui eu tenho uma placa que conduz energia. Aqui embaixo também eu tenho uma placa que conduz energia. Certo? E aqui, ó, entre as duas placas, eu tenho um material dielétrico. Dielétrico. O que é um material dielétrico? Que não conduz eletricidade. Tá? Dielétrico. Então, todos os capacitores são dessa forma. Né? Eu tenho dois terminais aqui, ó, e internamente ele funciona dessa forma. A gente vê aqui, deixa eu pegar aqui umas imagens aqui para passar para vocês. Capacitor. Bom, eu tenho N tipos de capacitores, né? Esses redondinhos aqui, ó, pequenininhos, são chamados de capacitores eletrolíticos. Por quê? Aquelas duas placas dele, elas são enroladas, né? E aquele meio dielétrico aqui, ó, essa parte não condutora, é um material, é uma eletrólise, né? Como um líquido que fica ali dentro que faz essa função, né? Só que aí as placas ficam enroladas, né? E aí ele tem esse formato cilíndrico, tá? Aí é um capacitor eletrolítico. Tá? Tem capacitor de poliéster, capacitor de cerâmico, né? Que aí o material isolante, o material dielétrico, né? É a cerâmica ou é o poliéster, certo? Então, isso são capacitores. Okay? Outro ponto importante, existem dois tipos de capacitores. Capacitor para corrente alternada e capacitor para corrente contínua. Tá? Quando o capacitor é de corrente contínua, ele é igual a esse capacitor aqui, ó. Ele tem a indicação de um terminal. Aqui está indicando o negativo dele. É um terminal negativo. Então, esse terminal dele aqui só pode ser ligado ao negativo do circuito. Tá? Eu não posso ligar ele a um terminal positivo. Porque se eu inverter ele, ele vai queimar. Tá? Então, em corrente alternada, né, vocês lembram, a corrente alternada varia no tempo. A hora ela fica positiva, a hora fica negativa. Então, esses capacitores aqui não podem ser ligados em corrente alternada. Né? Então, não sei se alguns aí já tiveram a oportunidade de instalar ventiladores, né? Ventilador normalmente tem um capacitorzinho lá, né? Então, esse capacitor aqui que indica o terminal, ele não pode ser instalado lá em ventilador, né? Porque ventilador é corrente alternada. Tá? Então, esses aqui são os capacitores. Esse aqui normalmente é um capacitorzinho de corrente alternada. Ok? Alguma dúvida até aí? É de boa, professor. De boa, né? Se alguém perguntou alguma coisa aqui, cadê as mensagens? Bacana. Muito bem. Então, nós vamos estudar aqui os capacitores em corrente contínua. Então, em corrente contínua, ele sempre vai ter um terminal positivo e um negativo. Tá? E vamos estudar no semestre que vem qual é o funcionamento dele em corrente alternada. Mas hoje nós vamos ver só em corrente contínua. Tá? E a unidade de capacitor, é o Faraday. Tá? É o Faraday. E tem a letra F maiúscula. Então, com capacitor C, ele pode ter 10 milifaraday. Ok? Então, essa é a unidade. Igual tem volt para tensão, né, watt para potência, o Faraday é para capacitância. Certo? E como que funciona um capacitor no circuito? O que ele faz? Ele vai carregar
e descarregar. Tá? Carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Em circuito de corrente alternada, ele funciona dessa forma. Tá? E quando ele está totalmente carregado, eu considero um capacitor com uma chave aberta. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Se eu pegar uma fonte, vou fazer isso aqui com ela, ó. Eu tenho uma fonte aqui negativo, positivo. Uma fonte de tensão de 12 volts. Se eu ligar um voltímetro aqui nesses terminais aqui, quantos volts eu vou medir com esse voltímetro? Pessoal, quantos volts o voltímetro vai medir aqui? 12, isso mesmo, ó, 12 volts. Né? Não tem nada ligado na fonte, 12 volts. E se eu pegar e fizer isso aqui, ó? Eu pegar e colocar uma chave aqui, ó, aberta. Tá? Aberta. E for lá e colocar o mesmo voltímetro aqui. Quantos volts ele vai medir? 2. Os mesmos 12, né? Ok? Não, 0 não. Aqui está aberto, ó. O meu positivo, ó, ele está vindo certo, aqui por cima. Tá lá por né? cima, foi o que me disse. Tá certo. O positivo está vindo aqui e o negativo, ó, está vindo até aqui. Está aberto aqui, não tem corrente. Então, aqui eu vou medir os mesmos 12 volts. Né? Os mesmos 12 volts. Então, um capacitor, se eu pegasse aqui ó, um circuito bem hipotético, o que vai fazer? Se eu ligar um capacitor aqui, C, né, o que vai acontecer? Ele vai carregar rapidamente. Né? Ele carrega aqui esses mesmos 12 volts, e depois que ele está carregado, ele vai funcionar como uma chave aberta, né? De modo que, se eu ligasse esse voltinho para medir a tensão aqui nesse capacitor, eu vou medir os mesmos 12 volts da fonte, porque ele carregou e estabilizou. Ele não vai, só se você ligar um segundo circuito aqui, ele vai descarregar. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer um circuito hipotético aqui. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui, posição 2, aqui a posição 1, aqui uma chave S. Chave S, vou colocar um resistor aqui, e aqui um capacitor. Então, R e um C aqui, o capacitor. Então, eu tenho uma chavezinha aqui, ó. Minha chavezinha está na posição 1 aqui, certo? Então, nessa posição 1, o que vai acontecer? A corrente, vai ter uma corrente bem rápida aqui, ó, passando pelo capacitor, e aí ele vai carregar, depois que ele carregou, ele funciona como uma chave aberta. Né? Ele funciona como uma chave aberta. Então, depois que ele carregou, ele vai ter a tensão da fonte aqui, ó, aproximadamente tensão no capacitor igual a 12 volts, e aí ele vai ficar esperando você mudar a chavinha aqui, ó, para a segunda posição, para ele poder descarregar. Né? Então, ele carrega e descarrega. Então, de modo que se eu mudar a chave aqui para a posição 2, olha aí, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter um caminho aqui, ó, fechado, só do capacitor carregado com a resistência. E aí ele vai circular a corrente pela resistência até ele descarregar, até esses 12 volts aqui, ó, ficar 0 volts. Okay? Então, essa é a função de um capacitor
num circuito de corrente contínua. Ele vai carregar no momento, né, e depois ele vai descarregar. Ok? Ficou claro? Ficou, professor. Paulo, qual que é a tua dúvida? Você colocou ele não foi interrompido? Como assim não foi interrompido? Desculpa, professor, foi naquela hora lá, porque quando o senhor fez o circuito, eu vi a chave aberta ali, entendeu? Ah, tá. Quando Beleza, eu voltei, beleza. eu confundi que ele estava aberto. Aí estava interrompido, não foi interrompido. Beleza, beleza. Tá, joia. Mas aqui ficou claro, né, Não, Paulo? ficou. Mas nesse caso, só uma Beleza. pergunta, professor. O capacitor também funciona com armazenamento, armazenar energia também? É isso aqui, ó. Quando ele está carregando, ele armazenou energia. Eu digo assim, caso tem alguns, por exemplo, eu já vi casos assim, o pessoal levar choque com ele desligado. Se desconectar, Isso. volta com o tempo para carregar. Aí se ele não fechar o circuito, ele fica carregado, né? Aqui, por exemplo, ó, imagina, vamos voltar aqui então. Ó, imagina aqui o seguinte, ó, que ele está aqui na posição 1, certo? Aí ele carregou. Carregou. Aí vamos imaginar aqui, apaguei aqui, não tem aqui no desenho, mas vamos imaginar que tem uma posição 0 aqui, ó, que é a posição de desligado. Então, você carregou ele, e aí você pegou e desligou ele, porque ele ficou no 0 aqui, ó, não tem nada ligado a ele, né? Não tem um caminho fechado para ele descarregar. É como se ele tivesse um capacitor solto, só que ele está carregado, né? Ele vai descarregar com o passar do tempo, tá? Ele não fica carregado eternamente. Então, é possível, depois de algum tempo, algumas horas, né, se você conectar lá os terminais dele, né, ou a mão nos dois terminais, você levar um choque, porque ele está carregado ainda. Esse é o cuidado, né, professor? Tem que ser com Isso. capacitor, né? Isso é o cuidado. Ô, professor, Sim, é que nem as lâmpadas de croque também, né? Lâmpada de croque tem um capacitor dentro, não tem? tem elas. Hoje eu fui instalar uma, aí nisso que eu tirei a lâmpada de croque, ela tava com um pouquinho de carga, ela tava um pouquinho acesa, a sala tava escura, ela tava um pouquinho acesa, então, tipo, se fosse um outro equipamento também, poderia dar choque, né? Às vezes a pessoa não sabe. Ela tem um circuitinho eletrônico nela, lá interno, né? Essas novas aí tem. Pois é. Então, mas é um efeito capacitivo, é a mesma coisa. O capacitor, principalmente corrente contínua, ele carrega e descarrega. Essa é a função dele. Então, assim, se ele ficou carregado e você não ligou ele em nenhum circuito para descarregar, ele vai ficar carregado ali um tempo maior. Aí acontece isso, você levar uma descargazinha aí indesejada. Tá? Então, nesse ponto aqui, então ele vai carregar pelo resistor e depois que a gente mudar a chavinha aqui para a posição 2, ele vai descarregar. Tá? E aí, tem a questão do tempo. Quanto tempo esse camarada aqui, ele demora para carregar? Tá? Quanto tempo ele demora para carregar? Então, vamos colocar exemplos aqui. Eu vou colocar aqui esse R aqui, ele é de 500 ohms. Tá? E o meu capacitor aqui, vamos colocar que ele é de 4,7 microfarad. Tá? Então, existem uns gráficos, tá? E os gráficos de carga do capacitor. Aqui é o tempo, aqui é a tensão. Tensão do capacitor. Então, aqui, vamos colocar aqui que ele está 100% carregado. Então, a curva de carregamento ela é mais ou menos assim. E aí, aqui eu tenho as constantes de tempo. Essa curva aqui ela é mais inclinada. Assim. E aí, essas constantes aqui, ó, em 5, essas constantes aqui é a constante, medida no tempo tal. Tal é uma letra grega que ela representa a resistência vezes a capacitância. Então, esse capacitor, todo capacitor, ele carrega em 5 tal.
Então, aqui é tal, né? 2 tal, 3 tal, 4 tal e 5 tal. Então, todo capacitor, eu considerei que está 100% carregado quando percorre esse tempo aqui de 5 tal. E o que é o tal? É a resistência do circuito vezes a capacitância do capacitor. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quanto que vai ser tal aqui? Vai ser R500 vezes o capacitância, 4,7 vezes 10 a menos 6. Então, quanto que vai dar isso aqui? 500 vezes 4,7 vezes 10 a menos 6. Ó, 2,35 vezes 10 a menos 3. Não, deixa eu aumentar isso aqui, senão vai dar um valor baixo. Eu queria colocar um valor maior. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar um número maior aqui, senão vai ficar pequeno demais. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver. Vamos colocar 400 microfarad. Então, vai ficar aqui 500 vezes 400 vezes 10 a menos 6. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 500 vezes 400 vezes 10 a menos 6. Beleza, 200 mil, né? 200 mil ou 0,2 segundos. 0,2 segundos. Então, um tal é 0,2. Então, esse capacitor aqui com esse resistor, ele vai carregar em 5 tal. Então, 5 tal vai ser igual a 5 vezes 0,2. 5 vezes 0,2. 5 tal é igual a 1 segundo. 1 segundo. Então, se eu ligar essa chavinha aqui na posição S, posição 1, né? Em 1 segundo ele está carregado. Ok? Ficou claro? Caramba, rapidão. É rápido, é muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas a gente vai ver depois, lá na frente, vai ver que 1 segundo em eletricidade é muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar o meu... Vamos colocar uma resistência aqui, ó. Uma resistência aqui, eu vou colocar uma resistência de 750 ohms. Tá? Então, quando eu passar a chave 1, a chave S aqui, a posição 2, né? Ó, se eu jogar a chave para cá, meu capacitor está carregado, só que aí ele vai descarregar, né? Ó, ele vai descarregar um circuito em série aqui com 2 resistências. Okay? Então, aqui eu tenho que somar os 2 resistores, 500 mais 750, 1.250. Ok? Eu tenho que, para mim calcular que o tempo de descarga dele, eu também vou utilizar o mesmo tal aqui. Ó. Ele vai descarregar em 5 tal também. Só que aqui, ó, o valor de R vai mudar, né? Porque a resistência total aqui é 1.250. Então, na descarga, para esse circuito, né? O tal aqui vai valer quanto? 1.250 vezes 400 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. 1.250 vezes 400 vezes 10 a menos 6. Então, meio, né? 500 mil ou 0,5 segundos. Ele vai demorar um pouquinho mais. Então, um tal vai ser 0,5 segundos. E aí, 5 tal, né? 5 vezes 0,5. Isso aqui ele vai descarregar em 2,5 segundos. E aí, né, o gráfico aqui da descarga dele, ele é um pouquinho diferente desse aqui. Então, aqui eu tenho o tempo, aqui em cima eu tenho a tensão do capacitor, aqui 100%, né? 100% e aqui 0. Só que aqui, ó, ele já começa com a tensão lá em cima, né? Ele está carregado, e aí, com o tempo, ele descarrega. Né? E aí a mesma coisa, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5.
Minha escala aqui não está muito legal, não, mas só para exemplificar. 3, tal, 4, tal, 5, tal. Ok? Então, eu vou ter uma curva parecida com essa aqui. Não é exatamente essa, não, mas tentar desenhar melhor aqui. O que ficou foi pior. Mais ou menos isso, pessoal. Mais ou menos. Depois eu vou mandar um desenho legal para vocês, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, esse capacitor aqui, ele vai carregar em 1 segundo, né? E ele vai descarregar em 2,5 segundos, 2 segundos e meio. Ok? Entenderam aí a questão do capacitor, como que ele funciona em corrente contínua, as curvas aqui de carregamento e descarga. Se alguém falou alguma coisa. Aham, já anotei tudinho aqui também, professor. Quando está carregado, funciona como um resistor. Está carregado, funciona como um resistor na corrente em série. Não, Ricardo, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas quando ele está carregando, é isso? Não, professor, é quando ele está carregado, ele não interfere a corrente que vem, passa por ele e não, tipo assim, ele não consome a corrente. Não, quando ele está carregado, a corrente por ele é igual, não passa, é zero. Tá? A corrente passa por ele até ele carregar, né, ó. Igual nesse gráfico aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, se eu estiver na posição 1 aqui, ó, esse tempo aqui, ó, o tempo que vai demorar aqui da tensão aqui, sair de 0 volt, até chegar aqui em 100%, esse 100% aqui é 12 volts para esse caso, né, ó. Sair de 0 até 12 volts, ele vai demorar 1 segundo. A gente viu aqui, ó, 1 segundo para chegar nisso aqui. Então, durante esse 1 segundo, vai ter corrente por ele, para ele carregar. Depois que ele carregou, não tem mais corrente. Tá? Não tem mais corrente. Só vai ter corrente se eu pegar e desligar a tensão, a fonte dele e colocar ele para descarregar. Ok? Aí eu ganhei um McLanche, ganhei uma bonequinha da rádio. Professor, então nesse caso não basta somente desligar a fonte, não tem que fechar o circuito Ganhei dele. uma bonequinha, mas Isso, porque desligar a fonte é aquela pergunta, não sei se quem tinha feito, foi o professor do choque, né? Se eu só desligar a fonte aqui, ó, né, eu desliguei a fonte aqui dele. Só que ele está carregado ainda. Ó. Ele está carregado. Ele vai ficar um tempo bom aqui. Ele não vai... Aqui, ele solto aqui, ele não vai demorar só 2 segundos, 2,5 segundos. Ele vai demorar mais, vai demorar até minutos para descarregar. Né? Porque não tem um circuito fechado para ele. Aí, quando eu coloco um circuito fechado, aí ele vai descarregar rapidamente. Ô, professor, só uma perguntinha aqui, acho que talvez não... Pode ter relevância. Antigamente, a pessoa, para poder manusear na televisão, demorava até 24 horas para poder deixar ela descarregar. Por causa de ter uma peça lá que realmente demora esse tempo todo para poder descarregar. Tinha mesmo aquela televisão de tubo, né? É. Deixa eu ver aqui, deixa eu até ver a foto de alguns aqui. Eu acho que alguns, pela foto aqui, acho que não conheceu essas TV, não. Eu me esqueci o nome da peça que tinha. O pessoal falava que realmente tinha que esperar um dia para poder descarregá-la. Não. O Ricardo, eu acho que não conheceu essas TV, não. O Henrique também não. Ele seria uma forma de capacitor ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem tudo a ver. Eu não sei se é um capacitor, mas tem um efeito capacitivo, né? Fica carregado ali, entendeu? Se não me engano, professor, parece que essa peça chamava Playback. Playback, né? Coisa Sim, professor. Que era. Professor, eu conheci, eu estou chegando nos 40 já, eu conheci. Beleza. Mas só para descontrair. Mas, enfim, eu vou até depois pesquisar essa peça Playback.
como que é o comportamento dela? Provavelmente ela tem um comportamento de capacitor, ela tem um efeito capacitivo muito grande, que ela consegue armazenar energia, né? Então, é esse mesmo efeito aqui, ó. Você desligou da tomada, não descarregou em ponto nenhum, né? Descarregou em ponto nenhum. Ele vai ficar carregado, você tem que esperar ele descarregar, ou arruma um meio de descarregar, né? Até aquela foto que eu mandei, que eu mostrei para vocês no início aqui do retorno nosso, onde lá o colega estava trabalhando, naquelas instalações tem capacitores também, banco de capacitor, bem de alta potência, né? E a gente dá manutenção neles. Aí, para dar manutenção, tem todo um processo de espera quando eles estão desligados. A gente já tem que prever esse tempo, né? Por exemplo, você desliga ele, tem que esperar 30 minutos para poder, e assim, como tem essa questão do choque, né? Ele fica numa área que tem uma cerca, que tem um portão e tem cadeado. O cadeado só é liberado depois do tempo de descarga, né? Então, é uma coisa bem séria, né? Essa questão da TV que o colega falou aí também, provavelmente era muito sério. Tinha que esperar mesmo, porque senão você ia se machucar. Então, assim, é muito importante saber como é que funciona esse capacitorzinho, porque qualquer circuitinho eletrônico que você pegar aí para você dar uma manutenção, você aprender um pouquinho, ou para arrumar alguma coisa, vai ter um capacitorzinho lá. Você tem que considerar que ele pode estar carregado, né? Professor, também a bobina do carro também funciona com corrente contínua, né? Bobina do carro também, a gente vai falar sobre ela agora. O Milton está falando que acha aqui que também era para descarga do capacitor. Eu acho que esse playback aí, acho que era um capacitor. Eu acho, quase certeza. Mas, enfim. Então, capacitor em corrente contínua, tá? Gravem isso aí. Carrega e descarrega. Carrega e descarrega. Tá? Quando ele carregou, acabou. Ele vai ficar ali sem corrente, vai ficar carregado ali com a tensão dele até você fazer um circuito para ele descarregar. Tá? Então, nesse exercício aqui, ó, opa, travou. Vamos lá, cadê o exercício? Aqui, ó, o exercício número 8, ó. Exercício número 8, eu tenho um capacitor aqui, ó. Tem esse capacitor aqui de 10 microfarad. E aqui como que ele funciona? É a corrente I. Vem da fonte, passa por esse resistor de 10 ohms, chega aqui nesse nó, a corrente se divide, vai aqui mais na frente, no segundo nó que ela vai se dividir de novo, né? E aí vai passar por esse resistor de 30 ohms e vai carregar o capacitor. Mas veja aqui o seguinte, ó. Aqui esse capacitor ele só tem um meio de carregar, ele não tem nenhuma forma de ficar descarregado. Então, esse circuitinho aqui, em poucos segundos, esse capacitor está carregado, depois ele não vai influenciar em mais nada. A corrente que vai passar por ele aqui vai ser 0 ampere. Né? Se não vai ter corrente pelo capacitor, né, quando ele está carregado, ele é uma chave aberta, a corrente que vai passar aqui nesse resistor também, que é a mesma, é 0 ampere. Né? Então, se não tem corrente nessa resistência, né, se não tem corrente, né, se eu fazer a lei de Ohm aqui nessa resistência, né, o V, que é R vezes I, vai ser igual ao R, 30 ohms, 30 vezes 0, 0 volt. Então, aqui esse resistor, ó, não tem corrente, não tem tensão. Então, para efeito de como está funcionando o circuito, depois que o capacitor está carregado, tá? Depois que o capacitor está carregado, esse resistor aqui não vai influenciar no circuito, nem esse capacitor também. Né? Se ele carregou, é como se ele não existisse mais. Né? Ele só vai influenciar
se ele tiver algum circuito de descarga. Então, eu só vou analisar aqui, ó, somente essa outra parte do circuito. Então, eu posso considerar que esse circuito vai funcionar dessa forma. Tá? Vai funcionar dessa forma. Tem essa resistência aqui e essa segunda resistência. Aqui eu tenho um de 10 ohms, aqui 30 e aqui 30. Ok? Então, aqui 250 volts. Então, vocês podem ver algum exercício assim, alguma informação assim, ó. Considere que o capacitor está ligado ao circuito permanentemente, né? Ou está em regime permanente, ou está há muito tempo ligado. Né? Todos esses termos querem dizer o seguinte, que esse capacitor aqui, ele ficou ligado muito tempo e ele já carregou. Carregou, vai ficar com uma chave aberta. Então, ele não vai influenciar na corrente do circuito. Tá? Ele vai ficar ali carregado, até alguém descarregar ele. Então, toda vez que você vê esses termos assim, capacitor totalmente carregado, ligado em regime permanente, quer dizer que ele não vai influenciar no circuito, em corrente contínua. Então, aqui ficou fácil, né? Ó. Agora, aqui, para mim, de novo, achar a corrente total, tem que fazer a simplificação do circuito, né? Ó. Aqui vai ser esse resistor de 10, e aqui eu tenho que fazer o paralelo desses dois resistores. Mas como os dois são de 30 ohms, né? Aquele negócio, divide a resistência, o valor, pela quantidade. Então, 30 dividido por 2, são dois resistores de 30, 15 ohms. Então, aqui eu vou ter um circuito sério de 10 ohms com 15. Então, resistência total, somos 2, 25 ohms. Né? Aí, para achar a corrente total aqui, ó, que vai sair da fonte, meu I total é igual a tensão total dividido pela resistência total. Então, 250, né? 250 dividido por 25. Então, a corrente que vai sair da fonte ali é 10 amperes. Então, aqui na caso, letra D. Beleza? Muito bem. E aí, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Ó, o Ricardo. Ó, o Ricardo, a minuteria, levou choque minuteria. Pode ser que tenha alguns capacitorzinhos lá internos, sim. Eu não sei como é que é o circuitinho elétrico lá não, mas deve ter. O Hamilton, que você mandou aí pra gente? Ah, beleza, sobre as TVs. Depois eu vou dar uma olhada. Interessante isso aí, essa observação que vocês fizeram. Ô, professor, volta lá só para terminar de copiar o último lá que estava lá embaixo. Deixa eu volto lá. Pessoal, então gravem isso aí. Isso é muito importante para o conhecimento de vocês. Capacitores. Capacitor em corrente contínua, ele vai carregar e descarregar. Carregar e descarregar. Sempre. Okay? Sempre é assim. E aí a gente viu ali que o tempo que ele leva para carregar é igual a 5 tal, né? 5 vezes a resistência vezes a capacitância. E o tempo de descarga é o mesmo, né? Só que aí vai depender do circuito de descarga. Muito bem. Então, um outro componente que eu tenho também, que o pessoal abordou aí, são os indutores. Tá? Indutores. O que é um indutor? Um indutor é um fio enrolado. Isso aqui é um indutor. Você pegar um pedaço de fio, qualquer pedaço de fio, e você enrolar ele, fazer uma bobina, você tem um indutor. Né? Então, eu tenho um indutor que é o próprio fio enrolado, que aí é um núcleo de ar, né? Ou eu posso pegar um
pedaço de fio enrolar numa barra de ferro, que aí eu vou ter um núcleo de ferro, né? E isso é um indutor. Então, qualquer fio enrolado, qualquer bobina, é um indutor, tá? E aí a unidade do indutor é o Henry, né, que é uma letra H maiúscula. Então, você pode ter um indutor ali de, sei lá, dependendo de quantidade de espiras, que ele tem quantidade de voltas, né, 25 mili-Henry, né? Então, a indutância desse indutor, a indutância dessa bobina é igual a 25 mili-Henry. Então, isso aqui é um indutor. Tá? O Maronildo mandou aqui, ó. Então, Flayback é um tubo de raios catódicos, intervalo de tempo necessário, o ponto luminoso produzido sobre a tela pelo feixe de elétrons retorna para a posição de deflexão máxima até a posição inicial. Aí, chegou a informação aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada nesse tubo de raios catódicos, né? Qual que é o efeito que ele tem. Pode ser que ele não seja um capacitor, mas ele tem um efeito capacitivo, né? E fica armazenada a energia ali, demora um tempo para ser descarregado. Beleza, bacana. Hoje eu aprendi também com vocês. Muito bem. Então, em corrente contínua, tá? Nós estamos falando só em corrente contínua aqui, pessoal. Se eu pegar aqui e fazer isso aqui, ó, ligar um circuito com um indutor e uma resistência, ou qualquer outro componente, aqui é um indutor e uma resistência. Esse circuito aqui, para a corrente contínua, vai circular uma corrente I aqui, tá? Então, às vezes, tem essa questão. Não, estou escrevendo bobeira aqui, aqui não é I, não, é L. As coisas eu estava confundindo. L, tá? A indutância é o L. Tá? L. A letra da indutância, a letra é L maiúsculo, e a unidade é o Henry, que é o H, tá? Esquece o I aqui, ó. Escrevi bobeira. Então é o L, L maiúsculo. Então, um indutor em corrente contínua, ele funciona como um fio, tá? Ele não tem função nenhuma. Tá? Ele funciona como um curto-circuito aqui, ó. Então, se eu deixo esse circuito em preto, é a mesma coisa que esse circuito aqui em azul, ó, né? Então, aqui, como se fosse meu indutor aqui, ó. Aqui o L, aqui minha fonte, e aqui o R. Tá? Então, em corrente contínua, esse indutor aqui, ligado dessa forma, ele não vai contribuir em nada para o circuito. Ele funciona como um fio mesmo, um curto-circuito. Tá? É assim que funciona o indutor. Agora, quando a gente desliga ele também armazena uma energiazinha. Tá? Ele consegue armazenar uma correntezinha. Tá? Mas não é o nosso objetivo aqui. Tá? Normalmente, em corrente contínua, o indutor funciona como um fio. Então, você pode desconsiderar ele para o circuito. Ok? Ficou claro aqui? Capacitor e indutor? Muito bem. Então, vamos andar um pouquinho aqui. Um outro assunto que eu queria ver com vocês aqui hoje é sobre fontes de corrente. Tá? Fontes de corrente. E aí, até na semana que vem, eu vou ver se eu falo um pouquinho para vocês sobre umas noções básicas de esses sistemas fotovoltaicos, né? Que ele tem a ver com essa questão de fontes de corrente. Tá? Então, o circuito que nós já estudamos, tá? Circuito que nós já estudamos, com fontes de tensão, né? Aqui eu tenho uma tensão, vou colocar aqui 10 volts, e uma resistência aqui
R. Então, aqui, isso aqui é um circuito em série que nós já estudamos, né? Com fonte de tensão e a resistência. Então, para mim calcular a corrente que vai circular aqui, né? Lei de Ohm. Então, I será igual a tensão dividido pela resistência. Então, vamos colocar que essa resistência aqui vale 10 ohms. Tá? 10 ohms, a tensão é 10, 10 dividido por 10, 1 ampere. Ok? Aí agora, eu vou mudar essa resistência aqui para 2 ohms. Tá? 2 ohms. Então, 2 ohms, a minha fonte é os mesmos 10, então 10 dividido por 2, 5 ampere. Tá? Então, aqui, ó, nesse circuito que nós já aprendemos, tá? A tensão se mantém a mesma, e se eu variar aqui o R, tá? Eu vou variar a corrente, ó, né? Eu vario o valor de R de 10 para 2 ampere, ou de 10 para 2 ohms. A corrente do circuito variou de 1 para 5 ampere. Agora que as fontes de corrente, uma fonte de corrente tem esse símbolo aqui, ó. Tem uma setinha indicando o sentido da corrente. Tá? A fonte de corrente, tiver uma fonte aqui de, sei lá, 5 amperes e um R aqui, como que vai funcionar? Aí, nesse caso, a corrente que vai circular aqui vai ser esse 5. Vai ser esse 5 amperes aqui da fonte. Aí eu vou conseguir medir a tensão que vai ser induzida aqui nessa carga. Certo? A tensão que essa fonte consegue fazer surgir aqui nessa resistência. Então, mesma coisa, ó. Qual que vai ser essa tensão aqui? R vezes I. Tá? Então, vamos colocar aqui para as mesmas resistências. Vou colocar uma resistência de 10 ohms. Então, quanto que vai ser a tensão? R é 10 e a corrente 5. Então, minha tensão aqui é de 50 volts, né? Se eu mudar aqui para 2 ohms a minha carga, o que vai acontecer com a tensão? Tensão, a resistência 2 e a corrente igual a 5, então 10 volts. Então, vejam o seguinte, ó, no circuito de fontes de corrente, a corrente se mantém e a tensão que varia em função da carga, em função da resistência. Já no circuito de fonte de tensão, que a gente já estudou, tá? Fontes de tensão, se eu variar a resistência, a corrente vai variar, mas só que a tensão se mantém, a tensão da fonte. Okay? Entenderam aqui a diferença de uma fonte de corrente para uma fonte de tensão? E na fonte multiplica, professor, e no outro exemplo é dividido. Né? Não, é porque é o seguinte, ó, é porque a fórmula é essa aqui, ó. Lei de Ohm, R é igual a resistência vezes a corrente. Né? Aí, se eu quero achar a corrente, eu tenho que passar o R para o outro lado do igual. Né? Só que como ele está dividindo, ele está multiplicando aqui, o I, ele passa para o outro lado dividindo. Então, V dividido por R é igual ao I. Então, aí aqui eu acho o I, ó, que é essa fórmula aqui. Tá? Mas tudo nasce dessa fórmula aqui, ó. V é igual a R vezes I. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, essa é a diferença. Ó. Na fonte de corrente, a corrente se mantém, né, e aí a tensão vai ficar variando. E na fonte de tensão, a tensão se mantém e a corrente varia. Então, aí na semana que vem, a gente vai ver alguns conceitos de energia solar lá, do circuito, como é que funcionam as placas, enfim, como elas são ligadas, mas só que a gente precisa saber, ter claro aqui esse conceito de fonte de correntes. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, beleza. Então, vamos andar um pouquinho aqui só para amplificar o entendimento aqui da fonte de corrente.
Então, tem umas regrinhas aqui, ó. Por exemplo, fonte de corrente, eu não posso fazer isso aqui, ó. Pegar duas fontes de corrente e ligar elas em série, sendo, por exemplo, uma de 5 amperes e outra de 8 amperes, ligadas em série com uma determinada carga. Por quê? Essa aqui de baixo, a fonte 1 aqui, ó, I1, vai fornecer, vamos colocar aqui é o positivo e aqui é o negativo. Positivo, negativo. Ela vai fornecer 8 amperes. Só que essa fonte aqui da frente, ó, de 2, ela é de 5. Ela só pode passar 5 amperes por ela. Entendeu? Então, essa ligação aqui, ela é proibida, porque não tem como você sair com 8 amperes aqui, ó, da fonte, e chegar aqui e ele se transformar em 5. Tem como. A corrente aqui nesse circuito é uma só. Né? Só tem um valor de corrente. Então, isso aqui não pode ser feito. Eu só posso ligar fontes de corrente em série, ligá-las em série, se elas tiverem o mesmo valor. Vamos supor que eu tenho uma fonte aqui de 8 amperes e outra fonte aqui de 8 amperes. Então, as duas ligadas em série, a corrente que vai ficar circulando aqui vai ser sempre 8 amperes. Né? E aí, não vai ter nenhum problema. Sim? Então, essa ligação aqui é a ligação dos painéis solares. Eles são ligados em série, em algum determinados circuitos. Né? Só que todos são iguais, todos têm a mesma corrente. Se alguém perguntou alguma coisa. A corrente da maior passa pela menor, não pode extrapolar o da menor. É exatamente isso. Você não pode associar fontes de corrente em série de valor diferente. Isso aqui não funciona. Uma fonte vai queimar a outra. Se eu tiver fontes de correntes diferentes, eu posso ligá-las em paralelo. Né? Eu posso ligá-las em paralelo. Que aí o que vai acontecer? Que é a lei dos nós que a gente já aprendeu aí, né? Nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho uma fonte aqui de 10 amperes e outra aqui de 5 amperes, né? Ao chegar no nó aqui, ó, né? Chega 5, 10 mais 5, vai sair aqui para a carga, para o R, 15 amperes. Aí aqui sim, aqui beleza. E ela funciona. Né? Então, fontes de correntes diferentes podem funcionar em paralelo, né? Mas em série não. Ok? Tem que ficar bem claro. Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui. Isso aí, somam-se as correntes. Muito bem. Então, isso aqui é um conceito de fonte de corrente, tá? Ela tem uma setinha indicando o sentido da corrente, né? Tem as ligações possíveis, e num circuito com fonte de corrente, a corrente se mantém, mas quem fica variando é a tensão. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? De boa, muito bem. Então é o seguinte, eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios, tá? Lista número 7. E aí, a semana que vem, aí a gente bate um papo aí sobre essas questões de fonte de corrente aí, um sistema fotovoltaico, beleza? Beleza, pessoal, tranquilo. Então, tá jóia então, turma. Então, uma boa noite a todo mundo aí. Até quinta-feira. Pode falar. Uma perguntinha aqui, uma coisa, talvez seja isso aí. Nós iremos estudar também transformadores? Vão estudar transformador. Vocês já tá tendo, frente, né? Vocês têm aula de eletrônica linear, não? Eletrônica digital, né? É. Não, então, semestre que vem vocês vão estudar transformador já. Ah, porque eu penso aqui, porque é uma peça muito perigosa mesmo, né? Porque cara, realmente transformador não é
Eu acho o capacitor mais perigoso que o transformador. Porque só voltando aqui, no caso da bobina, ela emite uma corrente muito forte, né? Ah, você está tipo, falando bobina de carro. Isso. Sim, E sim. também não deixa de ser um transformador, né? Em parte. Né? Faz um pouquinho de sentido, mas aí é que o seguinte, eu falei para vocês aqui que a bobina, no caso aqui no circuito corrente contínua não influencia, né? Mas dependendo da aplicação, né? A bobina ela armazena corrente, né? E o capacitor armazena tensão. Tá? Então, essa aplicação de bobinas, né? Em circuitos de altas correntes, tá? Tem esse certo risco, mas ainda acho que o capacitor ainda o risco é maior. Eu acho Professor, Oi. Igual aquelas bobinas que antigamente colocava nos pneus da bicicleta para poder gerar energia para a luz do farol. Aquilo era um dínamo. Dínamo. Tem razão. Aquilo era um gerador. Entendi. Era um gerador de energia. Tá? O que é um gerador de energia? Alguém sabe o que é um gerador de energia? Como que eu faço um gerador de energia? Eu preciso de 3 coisas para ter um gerador de energia. Um gerador de energia precisa de 3 bobina, fio. Bobina, o fio e o movimento, né? Não, a bobina, um ímã e movimento. Tá? Um gerador elétrico, um gerador daquelas usinas hidrelétricas, gigante, um gerador de usina térmica. Para ele gerar energia, ele tem que ter essas 3 coisas, só que aí são várias dimensões, né? Aí tem um formato cilíndrico que melhora, aí entra a engenharia, mas assim, o básico, que é esse dínamo aí de bicicleta, era exatamente isso. Ele tinha lá dentro dele lá uma bobininha, um ímãzinho lá, e aí quando você fazia um movimento, né, pedalava na bicicleta, ele ligava a luzinha. Isso é um gerador. Tá? É igual aqueles ventilador, professor, da energia eólica, é o movimento do vento. Isso. Beleza. Tipo assim, tem aquelas pás, né? Aí internamente ali eu tenho uma bobina, né? Uma bobina. Tem um ímã lá. Vocês vão aprender. É um ímã artificial, né? Vamos dizer assim. É chamado eletroímã. Tem um ímã lá. Aí quando o vento bate, ela gira, movimenta ou o ímã ou movimenta a bobina, um em volta do outro, gera energia elétrica. Né? Isso é um gerador elétrico, pessoal. Um gerador elétrico. Você pegar uma bobina aí, um pedaço de fio, fazer uma bobina, pegar um ímã bem potente e ficar girando ali, ó, um perto do outro, ali no movimento constante, bem pertinho, e ligar um voltímetro no terminal da bobina, vai medir uma tensãozinha ali. O problema é você conseguir fazer esse movimento uniforme ali. Tá? Mas isso é um gerador. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. Tensão alta e corrente baixa para bobina de carro, fogões, Freiberg. Tá? Campo magnético, induz tensão. Exatamente isso. Né? Vocês vão estudar isso aqui um pouquinho mais para frente, esse campo magnético, eletromagnetismo. Tá? Aí vai entrar nessa questão de transformadores, tá? Porque transformador, ele não tem somente uma bobina, no mínimo 2. Né? São 2 enrolamentos. Mas aí vocês vão estudar. Transformador também é um equipamento importantíssimo para o setor elétrico, para a sociedade, porque depois que inventaram o transformador, foi que foi possível transmitir energia de um lado para o outro, de uma região para outra, né?
as usinas, elas só atendiam uma certa localidade próximo delas, né? Não tinha uma possibilidade de transmitir energia para longas distâncias. Aí, quando inventaram o transformador, isso foi possível. Então, hoje, a gente consegue gerar energia no norte, lá no Pará, e mandar energia lá para São Paulo, né? Muito por conta de transformadores. Mas aí vocês vão estudar no próximo semestre. Beleza? Mais algum ponto? Beleza, professor. Certinho. Tá, jóia. Foi bacana hoje, foi legal. Hoje eu gostei, tá? Hoje Muito bastante bom, interativo. bom. Então, até quinta-feira, senhores. Boa noite, hein? Professor, Boa noite, galera. boa noite a todos aí. Boa noite.